Capítulo 25. Os meios de comunicação estavam alvoroçados. As manchetes se sucediam. Houvera o ataque ao convento, a prisão das freiras por abrigar terroristas, a fuga de 4 freiras, o fuzilamento de 5 soldados por uma das freiras antes de ela ser alvejada e morta. As agências noticiosas internacionais estavam excitadas. Repórteres do mundo inteiro chegaram a Madrid, e o primeiro-ministro Leopoldo Martínez, num esforço para atenuar a crise, concordava em conceder uma coletiva. Quase 50 repórteres do mundo todo se reuniram em seu gabinete. Os coronéis Ramon Akoka e Fal Sostelo estavam ao seu lado. O primeiro-ministro vira na manchete do Times de Londres naquela tarde: terroristas e freiras escapam do exército e da polícia da Espanha. Um repórter do Paris Match perguntou: Senhor primeiro-ministro, tem alguma ideia do paradeiro das freiras neste convento? Coronel Ramon Akoka está no comando da operação de busca, respondeu o primeiro-ministro Martínez. Deixarei que ele responda. Temos motivos para acreditar que se encontram em poder dos terroristas bascos, falou Akoka. Também lamento informar que há indício de que as freiras estão colaborando com os terroristas. Os repórteres escreviam febrilmente. O que tem a dizer sobre a morte de Irmã Teresa e dos soldados? Temos informações de que a Irmã Teresa trabalhava com Jaime Miró. Sob o pretexto de nos ajudar a encontrar Miró, ela encontrou no acampamento do exército e fuzilou 5 soldados antes que fosse possível detê-la. Posso assegurar que o exército e o GOI estão envidando todos os esforços para levar os criminosos à justiça. E as freiras que foram presas e trazidas para Madrid estão sendo interrogadas, respondeu Akoka. O primeiro-ministro queria encerrar a entrevista o mais depressa possível. Tinha dificuldades para manter o controle. O fracasso em localizar as freiras e capturar os terroristas faziam com que seu governo e ele próprio parecesse inapto e tolo, permitindo que a imprensa tirasse o máximo de proveito da situação. Pode nos dizer alguma coisa sobre os antecedentes das 4 freiras que escaparam, primeiro-ministro? Perguntou um repórter de Ode. Sinto muito, mas não posso fornecer novas informações. Repito, senhoras e senhores, o governo está fazendo tudo ao seu alcance para encontrar as freiras. Primeiro-ministro, há rumores sobre a brutalidade do ataque ao convento em Ávila. Poderia fazer algum comentário a esse respeito? Era uma questão delicada para Martínez, por ser verdade. O coronel Akoka ultrapassara em muito a sua autoridade, mas cuidaria dele mais tarde. Naquele momento, para demonstrar união, virou-se para o coronel e disse suavemente: o coronel Akoka pode responder a isso. Também já ouvi esses rumores infundados, retricou Akoka. Os fatos são simples. Recebemos informações confiáveis de que o terrorista Jaime Miró e uma dúzia de seus homens escondiam-se no convento cisterciense e que estavam fortemente armados. Quando chegamos ao convento, no entanto, eles já haviam fugido. Coronel, soubemos que alguns dos seus homens molestaram. Isso é uma acusação afrontosa.
Obrigado, senhoras e senhores, interveio o primeiro-ministro Martinez. Serão informados de tudo e de qualquer acontecimento novo. Depois que os repórteres se retiraram, o primeiro-ministro virou-se para os coronéis Akoka e Sostelo. Eles estão fazendo com que pareçamos selvagens aos olhos do mundo. Akoka não tinha o menor interesse pela opinião do primeiro-ministro. O que o preocupava era um telefonema que recebera à meia-noite. Coronel Akoka? Era uma voz que conhecia muito bem. Despertara imediatamente. Pois não, senhor? Estamos desapontados com você. Esperávamos resultados mais rápidos. Estou chegando perto, senhor. Ele descobrira que suava profundamente. Peço-lhe um pouco mais de paciência, não vou desapontá-lo. Prendera a respiração à espera da resposta. Seu tempo está se esgotando. A ligação fora cortada. O coronel Akoka também desligara e continuara sentado frustrado. Onde está o miserável do Miró? Capítulo 26. Vou matá-la, pensou Ricardo Melado. Poderia estrangulá-la com minhas próprias mãos, jogá-la do alto da montanha ou simplesmente fuzilá-la. Não acho que estrangulá-la me daria mais prazer. Irmã Graciela era o ser humano mais exasperante que já conhecera, era insuportável. No começo, quando Jaime Miró o incumbira de escoltá-la, Ricardo Melado ficara satisfeito. Era uma freira, é verdade, mas também era a beldade mais deslumbrante que já contemplara. Estava decidido a conhecê-la melhor, descobrir por que tomara a decisão de trancafiar toda aquela beleza excepcional por trás dos muros do convento pelo resto de sua vida. Sob a saia e blusa que ela usava, Ricardo Melado podia discernir as curvas espetaculares de uma mulher. Será uma viagem muito interessante, concluiu ele. Mas as coisas haviam enveredado por um rumo totalmente inesperado. Irmã Graciela recusava-se a falar-lhe. Não dissera uma única palavra desde o início da viagem. E o que mais desconcentrava Ricardo era o fato de que ela não parecia zangada, assustada ou transtornada de jeito nenhum. Apenas se retirara para alguma parte remota de si mesmo. E dava a impressão de total desinteresse por ele e tudo o que acontecia ao seu redor. Viajaram num bom ritmo, andando por estradas secundárias, quentes e poeirentas, passando por trigais, ondulando dourados ao sol, plantações de cevada, aveia e vinhedos, contornando as pequenas aldeias pelo caminho, Berocule e Aldea Vieja, passando por campos de girassóis, os rostos amarelos acompanhando o sol. Ao cruzar o rio Moro, Ricardo perguntou: Gostaria de descansar um pouco, irmã? Silêncio. Aproximaram-se de Segóvia, antes de seguirem para o norte, na direção das montanhas, de picos nevados da Guadarrama. Ricardo continuava a tentar puxar conversa polidamente, mas era completamente inútil. Chegaremos a Segóvia em breve, irmã. Não houve qualquer reação. O que fiz para ofendê-la? Está com fome, irmã? Nada. Era como se ele não estivesse ali. Nunca se sentira tão frustrado em toda a sua vida. Talvez a mulher seja retardada, pensou. Essa deve ser a resposta.
Deus lhe concedeu uma beleza sublime e depois amaldiçoou-a com uma mente fraca. Mas ele não acreditava nisso. Ao chegar aos arredores de Segóvia, Ricardo notou que a cidade estava apinhada de gente, o que significava que a guarda civil se manteria mais alerta do que nunca. Ao se aproximarem da Plaza del Conde de Cheste, ele viu soldados patrulhando na direção dos dois e sussurrou: "Seguro em minha mão, irmã. Devemos dar a impressão de que somos dois namorados em passeio." Ela ignorou-o. Meu Deus, pensou Ricardo, talvez ela seja surda-muda. Inclinou-se e pegou-lhe a mão. Ficou aturdido com a súbita e vigorosa resistência de irmã Graciela. Ela puxou a mão como se tivesse sido picada. Os guardas estavam cada vez mais perto. Ricardo tornou a se inclinar para Graciela e disse em voz alta: "Não deve ficar zangada. Minha irmã pensa da mesma maneira. Ontem à noite, depois do jantar e de pôr as crianças na cama, ela disse que seria muito melhor se os homens não se sentassem separados, fumando charutos fedorentos e contando histórias, esquecidos das mulheres. Aposto." Os guardas passaram. Ricardo virou-se para fitar Graciela, que se mantinha impassível. Mentalmente, Ricardo começou a praguejar contra Jaime, desejando que ele o tivesse incumbido de alguma das outras freiras. Aquela era feita de pedra. Não havia nenhum cinzel bastante duro para penetrar naquele exterior frio. Com toda a modéstia, Ricardo Melado sabia que era atraente para as mulheres. Muitas já lhe haviam dito isso. Tinha a pele clara, alto e de boa compleição, nariz aristocrata, o rosto inteligente, dentes brancos e perfeitos. Vinha de uma das mais proeminentes famílias bascas. O pai era um banqueiro no País Basco, ao norte, e providenciara para que Ricardo recebesse a melhor educação. Cursara a Universidade de Salamanca, e o pai aguardava ansioso que o filho se juntasse a ele, no comando da empresa da família. Ao sair da faculdade e voltar para casa, Ricardo foi trabalhar no banco, submisso. Mas pouco tempo depois começou a envolver-se com os problemas de seu povo. Passou a comparecer a reuniões, comícios e protestos contra o governo, e não demorou muito a tornar-se um dos líderes da ETA. O pai, ao saber das atividades do filho, convocou-o à sua vasta sala, revestida de madeira, para um sermão. "Sou um basco também, Ricardo, mas também sou um banqueiro. Não podemos estragar tudo ao fornecer uma revolução no país em que ganhamos a vida. Ninguém pretende derrubar o governo, pai. Tudo o que queremos é liberdade. A opressão do governo aos bascos e catalães é intolerável." O velho Melado recostou-se na cadeira e estudou o filho. "Meu bom amigo, o prefeito enviou-me um aviso discreto ontem. Sugeriu que seria melhor para você não comparecer mais a comícios. Acho que deve concentrar suas energias nos negócios bancários, pai." "Quero que me escute, Ricardo. Quando eu era jovem também tinha sangue quente. Você está noivo de uma moça maravilhosa. Espero que tenham muitos filhos." Acenou com a mão pela sala. "E você tem muita coisa a esperar de seu futuro." "Mas será que não percebe?" "Percebo mais claramente do que você, meu filho. Seu futuro sogro também está infeliz com suas atividades. Eu não gostaria que acontecesse alguma coisa que impedisse o casamento. Estou sendo claro?" "Está sim, pai." No sábado seguinte, Ricardo Melado foi preso ao liderar uma manifestação basca num auditório em Barcelona. Recusou-se a permitir que o pai pagasse a fiança.
a menos que também pagasse as fianças dos outros manifestantes detidos. O pai não concordou. A carreira de Ricardo foi encerrada, assim como o noivado. Isso acontecera 5 anos antes. 5 anos de perigos e fugas por um triz. 5 anos repletos com a emoção da luta por uma causa em que acreditava fervorosamente. Agora estava em fuga, escapando da polícia, escutando uma freira retardada e muda através da Espanha. Vamos por aqui, disse a irmã Graciela, para não tocar em seu braço. Deixaram a rua principal e entraram na calle de San Valentim. Na esquina havia uma loja que vendia artigos musicais. Tenho uma ideia, disse Ricardo. Espere aqui, irmã. Voltarei num instante. Entrou na loja e encaminhou-se para um jovem vendedor parado atrás do balcão. Buenos dias. Posso ajudá-lo? Pode, sim. Gostaria de comprar 2 guitarras. O jovem sorriu. Está com sorte. Acabamos de receber algumas Ramires. São as melhores. Talvez alguma coisa inferior. Minha amiga e eu somos apenas amadores. Como quiser, senhor. O que acha dessas? O vendedor foi para uma seção da loja em que havia uma dúzia de guitarras expostas. Posso vender-lhe 2 conos por 5.000 pesetas cada uma. Acho que não. Ricardo escolheu 2 guitarras com a remota esperança de que irmã Graciela tivesse desaparecido, mas ela continuava pacientemente parada ali à sua espera. Ricardo abriu a correia de uma guitarra e a estendeu para ela. Tome aqui, irmã, pendure no ombro. Ela fitou aturdida. Não precisa tocar, explicou Ricardo, é apenas um disfarce. Empurrou a guitarra e Graciela pegou-a relutante. Os 2 caminharam pelas ruas sinuosas de Segóvia, passando sob o enorme viaduto construído pelos romanos séculos antes. Ricardo resolveu tentar outra vez. Está vendo este viaduto, irmã? Não há cimento entre as pedras. Segundo contam, foi construído pelo demônio há 2.000 anos, pedra sob pedra. Sem nada para mantê-las juntas além da magia. Nada. Ela que se dane, pensou Ricardo melado. Eu desisto. Os soldados da Guarda Civil estavam por toda parte. Sempre que eles passavam por eles, Ricardo fingia estar empenhado numa conversa interessante com Graciela, cauteloso para evitar qualquer contato físico. O número de polícias e soldados parecia estar aumentando, mas Ricardo sentia-se relativamente seguro. Estariam à procura de uma freira de hábito e um grupo de homens de Jaime Miró. Não teriam motivos para desconfiar de um jovem casal de turistas carregando guitarras. Ricardo estava com fome e tinha certeza que o mesmo acontecia com a irmã Graciela, embora ela nada dissesse. Passaram por um café pequeno. Vamos parar aqui e comer alguma coisa, irmã. Ela parou e fitou. Ricardo suspirou. Está bem, como preferir. Entrou no pequeno café. Um momento depois, Graciela seguiu. O que vai querer, irmã? Perguntou Ricardo, após se sentarem. Não houve resposta. Ela era irritante. Ricardo então pediu à garçonete 2 gazpachos e 2 porções de chouriços. Quando a sopa e as linguiças foram servidas, Graciela comeu o que foi posto à sua frente. Ricardo notou que ela comia automaticamente sem desfrutar, como se cumprisse algum dever. Os homens sentados às outras mesas observavam-na, e Ricardo não podia culpá-los. Seria preciso um Goya para captar sua beleza, pensou ele. Apesar do comportamento taciturno de Graciela, Ricardo sentia um aperto na garganta cada vez que a contemplava e se censurava por ser um tolo romântico. Ela era um enigma, sepultada por trás de alguma muralha impenetrável. Ricardo melado conhecera dezenas de belas mulheres, mas nenhuma jamais o afetara daquela maneira.
Havia algo quase místico em sua beleza. A ironia era que ele não tinha absolutamente a menor ideia do que havia por trás daquela fachada espetacular. Não sabia se ela era inteligente ou estúpida, interessante ou chata, fria ou ardente. Espero que ela seja estúpida, chata e fria, pensou Ricardo, ou eu não suportaria perdê-la. Como se algum dia pudesse tê-la. Ela pertence a Deus. Ele desviou os olhos com receio que Graciela pudesse perceber seus sentimentos. Quando chegou a hora de partirem, Ricardo pagou a conta e os dois se levantaram. Durante a viagem, ele notara que a irmã Graciela claudicava um pouco. Terei de providenciar alguma espécie de transporte, pensou ele. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Começaram a descer a rua e na outra extremidade da cidade, no Manzanares El Real, encontraram uma caravana pitorescamente decorada puxada por cavalos. As mulheres e crianças vestindo trajes ciganos viajavam nas traseiras das carroças. Espere aqui, irmã. Vou tentar arrumar uma carona para nós, avisou Ricardo. Aproximou-se do condutor da primeira carroça um corpulento cigano com um traje típico completo, inclusive brincos. Buenas tardes, senhor. Eu consideraria uma grande gentileza se pudesse oferecer uma carona para mim e para minha noiva. O cigano olhou para Graciela. É possível. Para onde vão? Para a montanha Guadarrama. Posso levá-los até Cerezo de Abarro. Seria ótimo. Fico agradecido. Ricardo apertou a mão do cigano passando-lhe algum dinheiro. Embarquem na última carroça. Graças. Ricardo voltou para o lugar em que Graciela esperava e falou. Os ciganos vão nos levar até Cerezo de Abarro. Viajaremos na última carroça. Por um instante ele teve certeza que Graciela ia recusar. Ela hesitou, depois encaminhou-se para a carroça. Havia uma dúzia de ciganas dentro da carroça, e elas abriram espaço para Ricardo e Graciela. Ao subirem, Ricardo começou a ajudar a irmã, mas ao tocar-lhe no braço, ela puxou-o bruscamente, com uma violência que o pegou de surpresa. Está bem, você que se dane. Ele vislumbrou a perna de Graciela quando ela subiu na carroça e não pôde deixar de pensar. Ela tem as pernas mais lindas que já vi. Procuraram se acomodar da melhor forma possível no chão duro de madeira, e a longa jornada começou. Graciela sentada num canto, os olhos fechados, e os lábios se mexendo em oração. Ricardo não conseguia desviar os olhos dela. À medida que o dia avançou, o sol tornou-se uma fornalha ardente, castigando-os, implacável, crestando a terra. O céu de um azul profundo, sem qualquer nuvem. De vez em quando, com as carroças atravessando as planícies, enormes aves a sobrevoavam. Buitre leonado, pensou Ricardo, o abutre leão. No final da tarde, a caravana cigana parou e o líder aproximou-se da carroça da retaguarda. Este é o ponto máximo a que podemos levá-los. Estamos indo para Vinuela. Direção errada. Está ótimo, disse Ricardo. Obrigado. Ele começou a estender a mão para ajudar a irmã Graciela a se levantar, mas mudou de ideia. Virou-se para o líder dos ciganos. Consideraria uma gentileza se me vendesse alguma comida para nós. O chefe virou-se para uma das mulheres e disse alguma coisa numa língua estrangeira. Logo depois, 2 pacotes de comida foram entregues a Ricardo. Muitas graças, tirou algum dinheiro. O líder dos ciganos fitou em silêncio por um momento. Você e a irmã já pagaram pela comida. Você e a irmã. Então ele sabia. Contudo, Ricardo não experimentou o senso de perigo. Os ciganos eram tão oprimidos pelo governo quanto os bascos e catalães. Vaiam com Deus.
Ricardo ficou parado observando a caravana se afastar e então virou-se para Graciela. Ela observava-o em silêncio, impassível. Não terá de aturar minha companhia por muito mais tempo, assegurou Ricardo. Dentro de 2 dias estaremos em Logronho. Você se encontrará com suas amigas ali e partirão para o convento em Mendávia. Não houve reação. Era como se ele falasse com um muro de pedra. Estou falando com um muro de pedra. Desceram para um vale aprazível com muitas macieiras, pereiras e figueiras. Ali perto passava o rio Duraton, cheio de gordas trutas. No passado, Ricardo pescara ali muitas vezes. Seria um lugar ideal para ficar e descansar, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Ele virou-se para estudar a montanha Guadarrama, que se estendia à sua frente. Ricardo conhecia a região muito bem. Havia várias trilhas para atravessar a cadeia de montanhas. Cabras, selvagens cabritos monteses e lobos rondavam os caminhos, e Ricardo escolheria o caminho mais curto se estivesse viajando sozinho. Mas com a irmã Graciela ao seu lado, ele optou pelo mais seguro. É melhor começarmos logo, disse Ricardo. Temos uma longa subida pela frente. Não tinha a menor intenção de perder o encontro com os outros em Logronho. A irmã silenciosa que se tornasse problema de outra pessoa. Irmã Graciela estava parada à espera que Ricardo indicasse o caminho. Ele virou-se e começou a subir. Não demorou muito para que Graciela escorregasse em algumas pedras na íngreme trilha, e Ricardo instintivamente estendeu a mão para ajudá-la. Ela empurrou-lhe a mão bruscamente e recuperou o equilíbrio. Como quiser, pensou ele furioso, pode quebrar o pescoço. Continuaram a subir, encaminhando-se para o majestoso pico lá em cima. A trilha foi se tornando cada vez mais íngreme e estreita. O ar frio era mais rarefeito. Seguiram para leste, passando por uma floresta de pinheiros. À frente deles ficava uma aldeia que tinha um refúgio para esquiadores e alpinistas. Ricardo sabia que encontrariam ali comida quente, calor e descanso. Era tentador, mas muito perigoso, concluiu. Seria um lugar perfeito para a Coca montar uma armadilha. Virou-se para a irmã Graciela. Vamos contornar a aldeia. Pode andar mais um pouco antes de pararmos para descansar? Ela fitou-o e, como resposta, virou-se e recomeçou a andar. A grosseria desnecessária ofendeu-o e ele pensou, ainda bem que me livrarei dela em Logronho, porque em nome de Deus tenho sentimentos contraditórios em relação a isso. Os dois contornaram a aldeia, caminhando à beira da floresta e logo se encontravam outra vez na trilha, subindo cada vez mais. A respiração se tornava mais difícil e o caminho ainda mais íngreme. Ao contornarem uma curva, depararam com um nicho de águia vazio. Deram uma volta para evitar outra aldeia na montanha, silenciosa e pacífica ao sol da tarde, e descansaram nos arredores, parando num regato onde beberam água gelada. Ao anoitecer, alcançaram uma área acidentada famosa por suas cavernas. A partir daquele ponto, a trilha começava a descer. Daqui por diante será mais fácil, pensou Ricardo. O pior já passou. Ele ouviu um zumbido distante lá em cima. Levantou os olhos à procura. Um avião militar apareceu de repente sobre o topo da montanha, voando na direção do lugar em que se encontravam. Abaixe-se, gritou, abaixe-se. Graciela continuou a andar. O avião fez uma volta e começou a voar mais baixo. Abaixe-se, berrou Ricardo de novo. Pulou sobre Graciela e derrubou-a no chão, seu corpo por cima.
Sem qualquer aviso, Graciela pôs-se a gritar histericamente, lutando com ele. Chutou-o na virilha, arranhando-lhe o rosto, tentava arrancar os olhos. O mais espantoso, no entanto, era o que ela dizia. Gritava uma sucessão de obscenidades que deixaram Ricardo chocado, uma torrente de palavrões que o atordoou. Não podia acreditar que tais palavras saíam daquela boca linda e inocente. Tentou segurar as mãos de Graciela, a fim de se proteger das unhas que o arranhavam. Graciela parecia uma gata selvagem por baixo dele. Pare com isso, gritou Ricardo. Não vou machucá-la. É um avião militar de reconhecimento. Eles podem ter nos visto. Precisamos sair daqui. Procurou imobilizá-la, até que a resistência frenética finalmente cessou. Sons estranhos e estrangulados vinham de Graciela e Ricardo compreendeu que ela soluçava. Apesar de toda a sua experiência com as mulheres, estava completamente aturdido. Encontrava-se por cima de uma freira histérica que tinha o vocabulário de um motorista de caminhão e não sabia o que fazer em seguida. Procurou tornar a voz o mais calma possível. Irmã, precisamos encontrar um lugar para nos escondermos e depressa. O avião pode ter comunicado a nossa presença aqui, e dentro de poucas horas poderá haver soldados por toda parte. Se quer chegar ao convento, deve se levantar e acompanhar-me. Esperou um pouco, depois saiu de cima de Graciela e com todo cuidado sentou-se ao seu lado, enquanto os soluços se desvaneciam. Graciela acabou se sentando. O rosto estava sujo de terra, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos de chorar, mas mesmo assim sua beleza deixou Ricardo angustiado. Desculpe tê-la assustado, murmurou. Parece que não sei me comportar direito com você. Prometo que me esforçarei para ter mais cuidado. Ela fitou-o, os olhos pretos luminosos, marejados de lágrimas. Ricardo não tinha a menor ideia do que ela pensava naquele momento. Ele suspirou e levantou-se. Graciela acompanhou-o. Há dezenas de cavernas por aqui, disse Ricardo. Vamos nos esconder em uma delas durante a noite. Continuaremos a viagem ao amanhecer. Seu rosto estava esfolado e sangrando onde ela o arranhara. Apesar do que acontecera, Graciela parecia indefesa, com uma fragilidade que o comovia, o que fazia querer dizer alguma coisa para tranquilizá-la, mas agora era ele que permanecia em silêncio. Não podia pensar em nada para dizer. As cavernas haviam sido escavadas por milênios de vento, inundações e terremotos. Possuíam uma variedade infinita. Algumas não passavam de simples depressões na rocha, outras eram túneis intermináveis, jamais explorados pelo homem. A 1,5 km do lugar onde avistaram o avião, Ricardo encontrou uma caverna que parecia segura. A baixa entrada estava quase oculta pelas moitas. Espere aqui, irmã. Passou pela entrada e dirigiu-se para o interior da caverna. Estava escuro lá dentro, apenas uma tênue claridade penetrava pela abertura. Não havia como descobrir a extensão da caverna, mas isso não importava, pois não havia razão para explorá-la. Voltou para junto de Graciela. Parece um lugar seguro, comentou Ricardo após sair da caverna. Espere lá dentro, por favor. Vou pegar alguns galhos para cobrir a entrada. Voltarei em poucos minutos. Observou-a entrar em silêncio na caverna e especulou se ainda a encontraria ali quando voltasse. Percebeu que queria desesperadamente que ela estivesse. Dentro da caverna, Graciela observou se afastar e então sentou-se no chão frio em desespero. Não posso mais aguentar, pensou ela. Onde você está, Jesus? Por favor, liberte-me deste inferno. Era mesmo um inferno. Desde o início que Graciela lutava contra
a atração que sentia por Ricardo. Pensou no Mouro. Sinto medo de mim mesma. Quero este homem, mas não devo. Por isso, ela erguera uma barreira de silêncio entre os dois, o silêncio com que vivera no convento. Mas agora, sem a disciplina do convento, sem orações, sem a muleta da rotina rígida, Graciela descobriu-se incapaz de banir suas trevas íntimas. Passara anos combatendo os impulsos satânicos de seu corpo, tentando impedir que voltassem os sons lembrados, os gemidos e suspiros que vinham da cama da sua mãe. O Mouro olhava para o seu corpo nu. Você é apenas uma criança, vista-se e saia daqui. Sou uma mulher. Passara muitos anos tentando esquecer, tentando expulsar da mente o ritmo dos corpos, proporcionando o sentimento de estar finalmente viva. A mãe gritando, sua sem vergonha. O médico dizendo, nosso cirurgião-chefe decidiu cuidar de você pessoalmente. Disse que era bonita demais para ficar com cicatrizes. Todos os anos de orações haviam sido para se expurgar do sentimento de culpa. E havia fracassado. O passado ressurgira abruptamente, na primeira vez em que olhara para Ricardo. Ele era bonito, bom, gentil. Quando era pequena, Graciela sonhara com alguém como Ricardo. E quando ele estava próximo, quando a tocara, seu corpo se inflamava no mesmo instante e experimentava uma profunda vergonha. Sou a esposa de Cristo e meus pensamentos constituem uma traição a Deus. Pertenço a você, Jesus. Por favor, ajude-me agora. Purifique minha mente dos pensamentos impuros. Graciela tentara desesperadamente manter o muro de silêncio entre os dois, um muro pelo qual ninguém podia penetrar à exceção de Deus. Um muro para manter o demônio afastado. Mas queria mesmo manter o demônio afastado? Quando Ricardo pulara em cima dela e a empurrara para o chão, era o Mouro e o frade tentando estuprá-la, e em seu pânico incontrolável, fora contra eles que ela lutara. Não, admitiu para si mesma, isso não é verdade. Era contra o seu desejo mais profundo que lutara. Estava dividida entre o espírito e os anseios da carne. Não devo ceder. Preciso voltar ao convento. Ele estará aqui a qualquer momento. O que fazer? Graciela ouviu um miado baixo no fundo da caverna e virou-se. Havia 4 olhos verdes fitando-os no escuro. Avançou em sua direção. O coração de Graciela disparou. 2 filhotes de lobo aproximaram-se em passos macios almofadados. Ela sorriu e estendeu a mão na direção deles. Houve um súbito sussurro na entrada da caverna. Ricardo está de volta, pensou. No momento seguinte, uma enorme loba cinzenta voava em sua garganta.